da TLS acrescidas de mais uma letra, digamos, o que a gente pode fazer lá no centro de trauma. Não só no centro de trauma, diversas outras instituições, né, brasileiras e lá fora, conseguem ter um atendimento um pouco diferenciado. Não interpretem aqui, desculpa, que de uma certa forma uma prepotência dizer que lá no centro de trauma ou em outras instituições podemos fazer algo melhor, não é isso, né? Mas nós temos algumas características que outras instituições também os têm, de recursos que nos permite fazer sim ou a TLS de uma forma, digamos assim, otimizada. E aí por isso que eu acresci algumas letras aí em cada uma dessa etapa, e ao longo dessa apresentação, meu objetivo é demonstrar o que nós podemos fazer de diferente, né? O que nós temos em consequência desse recurso que nós temos, também uma responsabilidade acrescida para o atendimento melhor desse paciente. Tá aí, digamos assim, eu tentei fazer uma analogia aí com relação ao time de futebol, né? O que a TLS propõe, o que nós podemos fazer e outras instituições também podem fazer. Assim como a TLS que nós podemos fazer em relação ao time de futebol, ele tem algumas características. Vou dar aqui o exemplo do time da esquerda, uma coloração característica dele, um grenar, né, são tons de vermelho. Esse time da esquerda ele tem como característica, né, um mascote que era anteriormente o Cartola, mas devido à característica pejorativa desse termo, hoje em dia é o Guerreirinho. Ele apresenta uma torcida, né, uma torcida muitas vezes agressiva com o juiz, né, a torcida um pouco, digamos que arredia, e todo mundo conhece esse time, é o Fluminense, ou o Flu. E do outro lado, temos o que nós podemos fazer, né? Um outro time. A imagem já demonstra, né? A maior torcida do mundo. A coloração dele não é grená, não é tons de vermelho, é rubro-negro, é vermelho e preto. Ele tem um outro mascote. Não é tão sensível quanto o Guerreirinho, né? O Urubu. Apresenta uma torcida também, a diferença. Olha a diferença digamos, de característica da torcida. Aqui, provavelmente no intervalo entre o jogo e o outro, que eles estão discutindo sobre filosofia, né, sobre literatura, inclusive convidando alguns policiais militares para participar dessa conversa. E todo mundo sabe, né, esse time é o Flamengo. E do ponto de vista prático, apesar de ser um time de futebol, ambos, como vocês podem ver nessa imagem, né, submetidos, né, a uma mesma organização, ao mesmo objetivo, que entra em campo com os mesmos número de jogadores, podem executar a sua função de forma diferente. No lado esquerdo, uma tentativa de recuo, né, uma característica, e do lado direito, o time, depois de 32 passos, executando, né, um gol, apesar, né, do mesmo objetivo, né, das mesmas características, a gente pode fazer coisas distintas com com o que nós temos. Então, o objetivo, né, desse atendimento inicial, né, do ABCDE, ele é identificar a sequência correta de prioridades, ou seja, seria a tática do jogo, para aqueles que entendem de futebol. Como é que eu vou identificar a sequência correta? Como é que eu vou não me perder nessa sequência? Depois, o objetivo apesar de eu saber essa sequência, eu tenho que aplicar e eu tenho que executar esses princípios. Seria o quê? O jogo. Apesar da teoria, o que nós sabemos antes, agora, na hora do jogo, nós temos que executar. E, por último, nós precisamos identificar algumas armadilhas que tem no jogo. Por mais que nós saibamos, né, executar isso, ao longo do atendimento inicial ao politraumatizado, existem determinadas armadilhas, determinadas situações que podem nos levar aos erros, e nós devemos, né, de uma forma dinâmica, identificar isso, corrigir, né, e retornar a essa identificação correta e a execução dos princípios. Então, esse
é o objetivo aqui, então eu tentei fazer essa analogia. Mas antes da gente realizar o atendimento inicial politraumatizado, a gente tem que lembrar que tem que haver sempre, né, uma proteção, né, padrão. A gente tem que utilizar, né, os equipamentos de proteção individual. São esses, todos já sabem, né, gorro, avental, luva, máscara, tripé, etc., óculos. Provavelmente com esse advento da pandemia, essas coisas se ressaltaram. Talvez nós, né, brasileiros, eu me incluo isso, nós nunca demos tanta importância a isso como atualmente. O americano, como vocês podem ver nessa imagem, né, superior, maior à direita, sempre teve essa preocupação, essa imagem tirada da 10ª edição do livro da TLS. Mas nós também temos nosso exemplo, à esquerda, inferiormente. Temos aqui uma homenagem a uma anestesista nossa lá, também conhecida lá no Souza Aguiar. Para quem não reconheceu ela ainda, digamos que o volume, a altura da sua voz é inversamente proporcional à sua estatura. E aqui vocês podem evidenciar, né, ela devidamente paramentada para o atendimento ao politraumatizado. Então, isso é importante, né, antes do atendimento, e também a informação que a gente recebe do pré-hospitalar, que o paciente está vindo, isso, de uma certa forma, permite que nós nos preparamos para esse atendimento e possamos otimizar esse atendimento. O atendimento em si, a gente não pode falar então, nesse atendimento inicial sem falar do ABCDE, do ATLS. Aqui nessa imagem superior, essa sequência linear, pragmática do A, do B, do C, do D e do E, de uma forma linear, em uma sequência invariável. Isso tem algumas vantagens e desvantagens. Essas algumas vantagens com relação a esse atendimento pragmático, esse atendimento, né, tradicional, linear, é que isso ele é mais fácil, ele é facilmente reprodutível em qualquer contexto, desde, né, de grandes hospitais com atendimento multidisciplinar, como em atendimento em unidades básicas, em que muitas vezes você tem, né, 1 ou 2 profissionais atendendo esse paciente. E esse atendimento permite que você só, né, caminhe para uma outra letra ou para o tratamento subsequente quando o tratamento anterior está resolvido. E essa sequência do A só pode ir para o B depois que o A for avaliado, que ele for resolvido e assim subsequentemente. Algumas desvantagens com relação a isso, o atendimento, digamos, pode ser mais lento, né? Às vezes você perde um pouco dessa avaliação holística do paciente, né? Você foca muito em determinada área. E do lado inferior, representado por essas, né, digamos, uma esfera, uma bola, em que um clássico paciente nosso, né, uma motocicleta com alguns pacientes envolvidos, em que esse atendimento, digamos, ele é feito de uma forma mais dinâmica, mais holística, em que o A, o B, o C, o D e o E, ele é feito de uma forma simultânea. A vantagem disso, o atendimento ele é mais dinâmico, ele é mais real, ele é mais próximo do que a gente, né, vê diariamente, principalmente nos hospitais que apresentam diversos profissionais, mas, ao mesmo tempo, algumas desvantagens que a gente pode se perder nesse atendimento. Às vezes a gente acaba dando atenção a determinada área e em detrimento de outra anterior, que era mais importante, ainda não foi resolvida. Tá? Então, como tudo, existe uma vantagem e uma desvantagem. Mas eu vou focar um pouco mais nesse atendimento inferior, que é o que a gente executa na prática lá, né, e em diversas outras instituições. Tá? Agora, entrando diretamente, né, digamos assim, nas letras, nas etapas do ABCDE, do atendimento inicial politraumatizado, da TLS. Eu vou falar inicialmente do A,
E a cada letra dessa, no slide subsequente, eu vou falar o que nós temos Eu já diferente. pedi para você não deixar o celular. Tá, o que nós podemos ter de diferente, não necessariamente é melhor, mas que também nos obriga a ter um atendimento mais direcionado. Então, com relação ao ar, todo mundo sabe que o ar é de via aérea, mas eu chamo a atenção aqui que o ar não é só de via aérea, o ar também é de proteção da coluna cervical. Quando a gente fala em ATLS, no curso que a gente dá no ATLS, o ATLS ele é feito para todos. O objetivo do ATLS é não errar nunca, então ele acaba sendo meio que invariante, ele não permite que você não proteja a coluna cervical nunca. Então isso merece um pouco de crítica, mas ok. Então o objetivo do A é você avaliar a permeabilidade da via aérea e sempre avaliar a proteção da coluna cervical. Sempre a proteção da coluna cervical. Existem algumas armadilhas demonstradas aí nesse quadro negro, em que o cuidado com algumas lesões ocultas da via aérea, principalmente pacientes grande queimado, pacientes que têm algum trauma cervical com hematoma e expansão. Esses pacientes podem evoluir com uma perda progressiva da via aérea. Cuidado com falha no equipamento, isso lá, felizmente, nós temos com frequência, um treinamento para checar o material, mas isso não é a realidade de muitas emergências. E também uma armadilha, às vezes a gente não conseguir entubar esse paciente, precisar de outros recursos, seja recursos de uma via aérea intermediária, transitória, seja uma via aérea cirúrgica. Mas mais importante do que falar o que fazer, desculpa, na via aérea, que todo mundo já sabe, que é permeabilidade, proteção da coluna cervical, é o que não fazer. O que não fazer na avaliação do ar. Primeiro, cuidado com o colar cervical. Essa imagem antiga minha, que eu tirei foto, é de um posicionamento totalmente incorreto do colar cervical. E um outro erro muito comum na avaliação do ar, além do posicionamento incorreto do colar cervical, é não checar o posicionamento correto dele, checar se ele está realmente adaptado. Muitas vezes o colar cervical que vem não é o ideal, não é do tamanho ideal, não está bem posicionado. E dois, que é muito comum dessa avaliação incorreta, é se realizar o exame secundário da coluna cervical no ar. O que seria isso? Tirar o colar cervical, perguntar, questionar o paciente se ele está com dor, fazer a mobilização para se retirar o colar cervical. Isso não é a proposta do ATLS. Na avaliação primária, a proposta do ATLS é sempre imobilização única da coluna cervical. Não existe avaliação, não existe exame da coluna cervical na avaliação primária no ar. Isso é uma avaliação secundária. Após a conclusão do ABCDE, aí sim pode-se retornar à coluna cervical e realizar o exame físico dessa coluna cervical. Então, isso é um erro muito comum que a gente não deve fazer. Aqui, como eu conversei, a ideia era crescer uma letra a cada uma dessas iniciais do ATLS e dizer o que nós temos de diferente e, ao mesmo tempo, trazer essa responsabilidade para a gente de cada uma dessas letras. Então, no A, na via aérea, o que nós temos diferente e, de uma certa vantagem é a presença do anestesista. Nós, de certa forma, temos uma grande vantagem de ter um anestesista nessa avaliação inicial politraumatizada. E aqui eu faço uma homenagem ao nosso querido anestesista, Renato, que é um amante dessa área, eu sei disso, já conversei com ele algumas vezes, fez com a gente recentemente o curso de instrutor da ATLS. Recentemente passou aí por uma dura aí, mas tá de volta, felizmente. E queria lembrar também de outros, todos eles que trabalham com
conosco, e especificamente lá no meu plantão, o Henrique, o Luca, a Mariana e o Zaca. E isso é uma tremenda ferramenta que nós temos nessa avaliação inicial, porque, afinal de contas, é um especialista na área da via aérea. Ele tem muito mais experiência nessa avaliação e também na conduta e também no tratamento com relação à via aérea que a gente vai ver sequentemente. Então, com relação aos sintomas, sinais e sintomas de obstrução de via aérea, a primeira, talvez, seja o ponto mais importante aqui, nós temos que ter um alto índice de suspeita, de suspeição que está ocorrendo algum problema na via aérea. Existe, obviamente, alguns dados objetivos, como alteração de voz, respiração ruidosa, ronco, estridor. Agitação também é outro dado importante associado à hipoxemia e à má oxigenação cerebral. A taquipneia também, o esforço ventilatório, a saturação de oxigênio, sem dúvida. Mas o alto índice de suspeita, e aquele, digamos assim, o feeling que existe alguma alteração, algum potencial complicador, e algum potencial causador de obstrução de via aérea é extremamente importante nessa avaliação inicial. Eu trago aqui à direita, inferiormente, uma tabela, a 10ª edição da TLS, demonstrando uma correlação entre o nível de saturação e a pressão de oxigênio na gasometria arterial. Observem que o dado mais fidedigno, na verdade, é a pressão de oxigênio na gasometria arterial e uma saturação em torno de 90%. Ela corresponderia aí em torno de 60 milímetros de mercúrio de uma PaO2, o que, de uma certa forma, configuraria uma necessidade de intubação orotraqueal. Então, ficarmos atentos para isso. É óbvio que existe variação em determinados pacientes, DPOCs, etc., mas esse é um dado de correspondência que nós temos que ficar atentos. Com relação a quando intervir na via aérea, nós podemos intervir na via aérea desde o A, do B, o C e o D. No A, nessa avaliação já do A, quando ocorre um comprometimento iminente da via aérea, um exemplo aqui, um paciente grande queimado, principalmente queimadura de via aérea, esse paciente provavelmente em breve irá realizar uma obstrução dessa via aérea por edema. Devemos realizar uma intubação orotraqueal de forma precoce, porque em breve esse paciente irá gerar um edema ali e a intubação será praticamente possível. Naqueles pacientes que já facilmente foi identificada essa lesão, com esse comprometimento. Adiante, nós vamos falar sobre as lesões torácicas. Então, em determinadas lesões torácicas, ocorre necessidade de ventilação do paciente, pela deficiência da troca gasosa, a ventilação, perfusão. Então, pode ser necessário se retornar para uma intubação orotraqueal, quando nós identificarmos isso. No C, quando o paciente apresenta alguma necessidade de tratamento cirúrgico, por um sangramento que necessite de operação, é uma outra necessidade de tubo orotraqueal, mas muito cuidado com isso. Recentemente, existem alguns artigos inclusive falando sobre os chama de C-first, seria o tratamento da circulação primeiro. O que seria isso? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas naquele paciente que apresenta, digamos que única e exclusivamente lesões com sangramento ativo que vão necessitar de tratamento cirúrgico, a intubação não deve ser realizada de forma precoce. A gente sabe que a intubação, o processo de intubação, ele pode piorar, digamos assim, o choque desse paciente. Então, a intubação ela deve ser realizada sim, mas no contexto em que todo o armamentário para o tratamento do C, para o tratamento do sangramento, já esteja organizado. Então, idealmente, não nessa avaliação inicial, não na sala de atendimento, mas lá no centro cirúrgico, já com todo a organização para o tratamento definitivo do C, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E a necessidade de intubação orotraqueal pode ocorrer também
na letra D, em consequência de um TCE grave, que é definido com Glasgow menor que 8, menor ou igual a 8, ou isso talvez seja uma realidade, né, e uma consequência até bastante frequente, nossa, em determinados pacientes que apresentam agitação, seja ele ou combate, seja por uso de drogas, né, seja por traumatismo crânioencefálico, que não tem ainda um Glasgow abaixo de 8, mas esses pacientes estão combatentes, estão agitados, estão agressivos. Às vezes, se faz necessária a sedação desse paciente e intubação orotraqueal para o tratamento e avaliação definitiva dele. E como é que a gente vai realizar esse tratamento? É sempre com oxigenação suplementar, lembrar que o paciente politraumatizado é sempre considerado como um paciente hipoxêmico. A via aérea definitiva, que é um tubo orotraqueal, seria um tubo com cuff insuflado na traqueia. Nós necessitamos de dispositivos de via aérea e de via aérea difícil. Aqui demonstrando o procedimento de intubação, em que é realizado com uma sequência rápida de etomidato e succinilcolina, que nós apresentamos, né, temos a disponibilidade dessas drogas. Lembrar que em algumas situações, alguns anestesistas, e aí, mas é uma droga específica, né, de domínio deles, podem utilizar, ao invés da succinilcolina, que é um relaxante muscular de curta duração, pode utilizar o rocurone dose dobrada. E em algumas situações de via aérea difícil. Agora, como é que a gente vai fazer? Aí eu botei aqui entre parênteses que essa via aérea difícil, para a gente, ela pode parecer fácil. Essa talvez seja uma área que nós temos uma grande vantagem lá no Albert Horst, no centro de trauma, que nós já temos, né, o anestesista ali com a gente nesse atendimento, né, e nesse auxílio em relação à via aérea difícil. Então, na via aérea difícil, o que nós temos que fazer? Sempre pedir ajuda, mas essa ajuda nós já temos a presença do anestesista. É ele que faz essa grande diferença nesse atendimento da via aérea. Estar preparado, nós já estamos. Já existem dispositivos dispostos ali, né, junto ao box de atendimento do paciente com determinadas, né, instrumentais para uma via aérea difícil. A sequência rápida, que habitualmente é feito, lembrar sempre de, né, tentar manter a coluna cervical imobilizada, às vezes não é possível, mas sempre ter isso como objetivo. Né, considerar o uso desses dispositivos, né, de buge, tubularíngeo, mascularíngeo, mesmo a via aérea cirúrgica, e outras técnicas avançadas, como a broncofibroscopia e mesmo a videolaringoscopia. É óbvio que isso necessita de uma aparelhagem mais moderna, que nem todo centro tem essa disponibilidade. Aqui eu demonstrei um caso, né, atendido por mim, pelo Ricardo Garcia, de um paciente que teve um ferimento por arma de fogo em face. E nesse paciente, né, juntamente, né, isso só foi permitido devido ao atendimento conjunto com os anestesiologistas, nós conseguimos levar esse paciente para o centro cirúrgico, né, e realizar uma traqueostomia, que era o objetivo final dele, devido a essa necessidade de correção dessa lesão de face, sob anestesia local, mas, obviamente, em um ambiente controlado. Esse paciente não apresentava uma obstrução aguda de via aérea, mas sem esse recurso, né, sem essa característica que nós temos lá, isso praticamente seria impossível. E aqui eu demonstro um outro vídeo também de uma via aérea difícil, né, de um colega nosso, né, do Cadu. Esse vídeo ficou bastante popular aí, rodou nas redes sociais, demonstrando um outro paciente também de uma lesão de via aérea superior, um projetil de arma de fogo, aqui o resultado final. E eu faço aqui homenagem ao nosso colega Cadu. Essa foto foi gentilmente cedida pelo Daniel, Dr. Daniel, que é um
um amigo do Cadu, e essa é a forma que ele gostaria de ser sempre recordado, de uma forma extrovertida e animada. E ele, apesar de não ser anestesista, ser cirurgião, mas devido à sua experiência com trauma, conseguiu acessar a via aérea daquele paciente e depois ter o tratamento definitivo, né, no centro cirúrgico. Isso, passando para a letra B, a letra B da parte da respiração e da ventilação. O objetivo aqui é a gente manter a oxigenação e manter a ventilação desse paciente. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode diagnosticar essas alterações do B para manter a oxigenação, para manter a ventilação? Aqui de uma forma muito tradicional, digamos assim, através do exame físico, demonstrado aqui nessa imagem à direita. E como é que se é feito esse exame físico do tórax? Através da inspeção, palpação, percussão, ausculta. Podemos utilizar determinadas medidas auxiliares, como as radiografias e mesmo a saturação de oxigênio, para a gente inferir determinados diagnósticos. Então, o que nós temos diferente com relação a esse tratamento do tórax? Felizmente, nós temos a felicidade de contar com determinados profissionais extremamente experientes nos traumas torácicos. Talvez seja um dos traumas que mais trazem desafio, principalmente com relação ao diagnóstico, com relação à conduta, com relação aos acessos a ser realizado. E aqui eu faço homenagem, um amigo pessoal meu, Bruno Vaz, está lá como plantonista, e já me ajudou muito, nos plantões. Uma pessoa extremamente experiente com relação ao trauma torácico, que fazer, como diagnosticar e qual a conduta com relação a ele. E nós temos essa característica. Não só o Bruno Vaz, mas também temos nosso saudoso Sardinha, cirurgião torácico, um amante do trauma, que também está sempre presente, sempre à disposição para nos ajudar com relação ao trauma torácico. Algumas pessoas podem falar que sardinha não começa com B, não tem nada a ver com B, mas aí eu fiz uma improvisação aqui, eu botei um B no sardinha e até tornei ele rubro-negro aqui. Então, qual é o objetivo quando se fala de trauma torácico? O objetivo é a gente identificar as lesões que causam risco imediato à vida. As lesões que não têm esse risco, elas podem ser diagnosticadas e tratadas na avaliação secundária. E quais são essas lesões que nós não podemos deixar de identificar, diagnosticar e tratar na avaliação primária? Eu destaquei 3 em vermelho: o hemotórax volumoso, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, e outras que também devem ser identificadas: o pneumotórax aberto, o tórax estável, e as lesões laringotraqueais e obstrução de via aérea, que nós vamos falar individualmente de cada uma delas. Tá? Então, são essas as lesões com risco imediato que devem ser identificadas, devem ser procuradas, devem ser tratadas na avaliação inicial do paciente politraumatizado, quando a gente fala da letra B. Como é que nós vamos identificar essas lesões? Na avaliação do B, como eu já disse anteriormente, através de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo traiçoeira, que é o exame físico. Tá? Então, que dados do exame físico? Alterações na inspeção, na palpação, na percussão e na ausculta. Medidas auxiliares, como a saturação de oxigênio, a gente vai falar de cada uma delas. Tá? Então, a mais importante, frequente, o hemotórax maciço. O que nós temos de característica nesse hemotórax? É um murmúrio vesicular ausente e uma maciez à percussão. Esse paciente se apresenta chocado devido ao volume sanguíneo do tórax. Com relação ao volume da perda sanguínea, lembrar que isso é muito variável, a quantidade de sangue que pode causar alguma repercussão no paciente.
É importante, nesse momento do atendimento inicial, a gente restaurar a volemia desse paciente. Sempre no diagnóstico do hemotórax maciço, realizar a drenagem de tórax. Eu não vou entrar aqui em detalhes com relação a técnicas de drenagem, acho que isso vai ser abordado em temas subsequentes. A gente vai falar sobre essa avaliação inicial, então deve ser sempre drenado. Existe uma avaliação da autotransfusão, existe aparelhagens específicas para isso, mas aqui também faço uma nova homenagem ao nosso colega Sardinha, que é uma adaptação nossa, que funciona, Tupiniquim, de aproveitar esse sangue da cavidade torácica para fazer uma autotransfusão no paciente. E com relação à intervenção cirúrgica, existe determinados critérios clássicos, como uma drenagem acima de 1.500 de imediato, de volume desse hemotórax, ou uma drenagem, na última edição da TLS, de 200 ml por 2 horas a 4 horas consecutivas de perda sanguínea, como indicação de toracotomia de tratamento definitivo. Lembrar que, sim, devemos sempre ter esses dados em mente, mas a avaliação também da hemodinâmica do paciente, porque muitas vezes esse paciente apresenta não só lesão torácica, ele apresenta outras lesões que podem corroborar esse choque. Então, a avaliação do estado de choque, da questão hemodinâmica, é extremamente importante para essa indicação ou não da toracotomia, não ficarmos sempre presos a esses valores absolutos de uma drenagem imediata ou de drenagens subsequentes através do dreno de tórax. Uma outra lesão é o pneumotórax hipertensivo. Ele é mais raro, difícil da gente ver, mas é um mecanismo valvar em que o ar começa a entrar através do pulmão e gerar um aumento da pressão em determinado hemitórax, deslocando o mediastino contralateral. Esse paciente frequentemente apresenta um desconforto respiratório, pode apresentar distensão da veia, das veias de pescoço, turgência jugular. Caracteristicamente, ele apresenta um murmúrio vesicular ausente e, por definição, esse paciente necessita estar chocado. Então, qualquer pneumotórax que ele não esteja chocado, isso não é pneumotórax hipertensivo. Independente de ser pneumotórax hipertensivo ou hemotórax maciço, o tratamento inicial é a descompressão imediata, drenagem de tórax, que deve ser realizada na avaliação primária, deve ser realizada ainda no atendimento inicial, na sala de atendimento. Não é necessário nenhum exame complementar para esse diagnóstico. O tamponamento cardíaco, uma outra lesão torácica, que deve ser identificada na avaliação primária. Observe ali que eu botei choque em asterisco, por quê? Muitas vezes a gente confunde choque como hipotensão. E a maioria do tamponamento cardíaco, a gente não vê hipotensão nesses pacientes. O que a gente vê é uma taquicardia. A gente não costuma ver esse paciente com pressão sistólica baixa. É um paciente com taquicardia, muitas vezes com agitação. Aqui eu demonstro o primeiro vídeo que tá rodando um tamponamento cardíaco, nos primeiros pacientes eu atendi lá com tamponamento cardíaco. E aqui, numa outra imagem, demonstrando, esse paciente, na imagem não fica tão claro, mas ele tinha uma pletora facial, uma turgência jugular que é facilmente identificada, e a realização do FESH. Sem dúvida alguma, é o exame mais sensível e mais definidor para esse diagnóstico de tamponamento cardíaco, cujo tratamento é cirúrgico. O paciente tem que ser encaminhado para o centro cirúrgico para a correção da lesão cardíaca dele. Na sequência, o pneumotórax aberto digamos, de uma certa forma frequente, em consequência dos projetis de alta energia que nós temos caracteristicamente lá no abertor. E o que ocorre com um pneumotórax aberto? É uma ventilação ineficaz, devido a um grande orifício na parede torácica. Esse paciente tem uma dificuldade na ventilação, acaba por diferença de pressão e de calibre. O ar entra principalmente através do orifício,
com a diminuição da pressão intratorácica com a inspiração, em detrimento da entrada dele através da via aérea superior. A consequência disso é a conformação de um pneumotórax. E muitas vezes também esse paciente apresenta, né, grandes sangramentos intratorácicos devido ao trauma causado pelo ferimento de arma de fogo. Lembrar que pode ter outros ferimentos, não só de arma de fogo, né, mas o trauma contuso também pode gerar um pneumotórax aberto. Então, cuidado com essa ventilação eficaz e com o tratamento inicial ali na sala de atendimento, a drenagem desse tórax, um curativo para obstruir a entrada de ar através desse orifício e, posteriormente, a operação definitiva. O tórax instável, o mais importante do tórax instável é que está associado a essa fratura de um arco costal em 2 pontos, em pelo menos 2 arcos costais subsequentes, na verdade, a contusão pulmonar subjacente a isso. Muitas vezes, esses pacientes são traumas de grande energia, que levam a esse tórax instável, ou talvez um termo interessante chama-se retalho costal também. E esse paciente ele apresenta uma grande dificuldade na troca gasosa, em consequência da contusão pulmonar. Então, às vezes, o paciente se faz necessário a intubação, lembrando do que eu comentei lá no ar, né? Às vezes a intubação é necessária em consequência dessa má ventilação. Sempre realizar a suplementação, né, de oxigênio para esse paciente. Cuidado com a reposição volêmica por conta do trauma do trauma pulmonar, da contusão pulmonar. Lembrar que caso a única lesão dele seja esse tórax instável com a contusão pulmonar, o excesso de volume, principalmente de solução cristalóide, pode piorar a contusão pulmonar, uma região já tem um edema alveolar, você pode piorar a troca gasosa. E lembrar que esse paciente sempre vai necessitar de analgesia. As lesões costais causam muita dor e isso prejudica também a ventilação desse paciente. E aqui eu demonstro um paciente que chegou para a gente com tórax instável. Observem a tomografia esquerda, um grande efizema subcutâneo, inicialmente uma janela mediastina. Esse paciente já foi drenado na sala de atendimento. Na imagem direita, observem que quando ele realiza a inspiração, o tórax à direita ele expande, o tórax à esquerda ele colaba. Isso é característico do tórax instável. Depois, ele não tinha nenhuma alteração abdominal. Depois, essa imagem na tomografia, a gente troca a janela disso para uma janela pulmonar e podemos observar aí uma grande contusão pulmonar que ocorreu nesse paciente. Muitas vezes esses pacientes vão necessitar de uma vigilância ventilatória intensa e quase que invariavelmente, dependendo do grau de contusão, da idade do paciente, vai necessitar de uma intubação orotraqueal para otimizar a oferta de oxigênio desse paciente. E obstrução de via aérea, eu botei um asterisco aqui, que apesar da edição do ATLS, botar isso como uma lesão torácica, principalmente a via aérea superior, idealmente a gente tem que identificar isso na avaliação do ar. São lesões mais raras, mas lembrar das alterações, como a rouquidão, alteração da voz, o enfisema subcutâneo. Idealmente, se for identificado no ar, deve ser tratado no ar, com uma intubação cuidadosa. Nós temos essa facilidade. Algumas lesões nós já tivemos de laringe, que com a expertise dos anestesistas foi possível a intubação. Caso não, pode ser realizado uma traqueostomia com anestesia local. Passando para o C, o C é de circulação e controle da hemorragia. Eu vou dar destaque aqui, toda vez que a gente fala em C, a gente pensa em circulação e reposição volêmica, e eu gostaria de dar destaque ao controle da hemorragia. Toda vez que nós temos um problema no C, o objetivo principal, por mais que ele não consiga ser realizado neste momento, deve ser o controle da hemorragia. O que isso significa? Parar o sangramento. Controle da hemorragia e parar o sangramento. E o que a gente vai fazer no C? A gente vai avaliar a perfusão orgânica, que é a definição de choque.
Choque é a má perfusão orgânica. Choque não é igual a taquicardia, choque não é igual a hipotensão. Choque é igual a avaliação, é uma má perfusão orgânica. E como é que nós podemos avaliar uma má perfusão orgânica? Olha, através dos tecidos, dos órgãos que mais precocemente são afetados com a má perfusão orgânica. São eles o sistema nervoso central, né, nível de consciência, agitação, a pele, temperatura, cor da pele, né, sudorese e o pulso, né, alterações já de compensação dessa perda volêmica. Então, o que nós temos diferente no C? Que nós podemos atuar, né, e melhorar o tratamento. Então, o objetivo que eu destaquei ali em vermelho é o controle da hemorragia. Então, toda vez que nós vamos para o C, nós temos que ter em mente o controle da hemorragia. Controle da hemorragia. Restaurar a volemia, sim, é importante. As transfusões, né, vou comentar um pouco à frente, mas o objetivo principal, por mais que a gente não consiga fazer naquele momento, é controlar a hemorragia e parar o sangramento. Alguns cuidados em relação a pacientes idosos, que muitas vezes também ali embaixo usam medicamentos. Isso pode prejudicar essas compensações, né? O paciente tem marca-passo, o paciente é beta-bloqueado, então às vezes ele não expressa essas alterações que são comuns em consequência da perda volêmica. Assim como crianças e atletas, também eles expõem isso de uma forma mais tardia, ele tem mecanismo em consequência da sua reserva fisiológica que compensam essa perda volêmica, a gente só vai conseguir perceber isso de uma forma mais tardia. E o que nós temos diferente lá que nós temos que procurar? Primeiro, né, nós temos cirurgiões 24 horas nesse atendimento. E nós temos centro cirúrgico. Ou seja, muitas vezes, esse tratamento, esse controle da hemorragia, ele necessita de cirurgião e ele necessita de centro cirúrgico. E nós temos que identificar isso e não podemos retardar esse tratamento no controle da hemorragia. Temos que ter muito cuidado para não ficarmos só realizando a restauração volêmica e essa decisão, essa avaliação que é muito difícil em algumas situações. Então, qual é o objetivo do C? Primeiro, a gente reconhecer o choque. Já comentei em alguma aula, em alguma palestra anterior, que o mais importante é a gente reconhecer. A gente só cumprimenta o que a gente conhece. Então, se eu não reconheço que esse paciente está chocado, eu não identifico isso, de forma alguma eu vou conseguir tratar esse paciente. Então, a primeira coisa é reconhecer, quando eu chego no C. Depois que eu reconheço o choque, ou seja, eu tenho um problema, agora eu tenho que identificar aonde está esse problema, ou seja, qual é a fonte dessa hemorragia. E por último, depois que eu sei que ele está chocado, eu sei que ele tem um problema, eu identifiquei a fonte desse problema, aí sim eu vou fazer o tratamento inicial, que é o objetivo da aula aqui. Eu falar sobre o tratamento inicial, o que eu posso fazer na sala de atendimento depois de eu ter identificado o choque, depois de eu ter localizado esse choque, o que eu posso fazer. E, por último, o tratamento definitivo, que vai ser no centro cirúrgico. Às vezes, o tratamento inicial que eu faço na sala de atendimento já é o tratamento definitivo. Às vezes, não. Às vezes, eu vou precisar levar esse paciente para um tratamento definitivo no centro cirúrgico, mas isso não é atendimento inicial. Tá? Então, a gente tem que seguir essa sequência. E como é que eu vou reconhecer o choque? De uma forma também, assim como A, assim como B, através do exame físico. Eu tenho algumas medidas auxiliares, sim, tenho, mas o exame físico, né, a monitorização desse paciente já é, muitas vezes, suficiente para esse diagnóstico. Tá? Então, através do exame físico, como eu comentei anteriormente, é um dos principais órgãos que mais precocemente são afetados, o sistema nervoso central. Então, a agitação, o nível de consciência desse paciente, muito cuidado, aquele paciente que está agressivo, que está combatente, que às vezes a gente pode taxar ele de estar bêbado. O mais comum isso é aparecer na madrugada, uma queda de motocicleta.
Então, isso pode ser um sinal de má perfusão cerebral, né, hipoxemia cerebral, e isso se repercute através de uma agitação e nível de consciência. Outro órgão que pode ser afetado é a pele, né, a pele fria, diaforética, que é aquela pele pegajosa, sudoreica, uma pele pálida, né, isso tudo em consequência da resposta ao choque, né, em consequência do sangramento, ocorre uma liberação de catecolaminas. As catecolaminas fazem uma vasoconstricção, principalmente inicial arterial, e isso leva a essas alterações. E esse paciente também, não só essas alterações, né, sistema nervoso, pele, ele apresenta respostas em consequência dessa perda volêmica. Uma das primeiras respostas é a taquicardia. Observem aqui à direita, eu botei um gráfico. Gráfico não, na verdade é uma tabela de classes de sangramento. Cuidado que muita gente confunde essa tabela com graus de choque. Não é grau de choque, é grau de sangramento. É proporção de sangramento. Tá? Em que a gente divide, isso é a tabela da TDS, a gente divide o sangramento em classe 1, 2, 3 e 4. E, consequentemente, as alterações que são identificadas. Então, observe que na taquicardia, de uma certa forma, ela só aparece no sangramento grau 2, ou seja, quando de 15% a 30% do volume sanguíneo já foi perdido. E cuidado com outro dado que a gente se baseia muito, que é a pressão arterial sistólica e a taquipneia. E observem aqui que ela só se altera, né, no sangramento grau 3, ou seja, quando de 30% a 40% da volemia já foi perdida. Então, a hipotensão, que é um dado, é um valor que muita gente, né, se prende a ela muitas vezes só se expressa em uma fase tardia. Então, existem dados, né, de compensação, principalmente a taquicardia, que é muito mais precoce, temos que valorizar ela muito mais precoce. Infelizmente, hoje em dia, nós temos algumas medidas auxiliares, uma delas é a gasometria arterial, que eu destaquei aqui como excesso de base, base excess, que já em níveis mesmos de sangramento grau 1 e sangramento grau 2 já apresenta algumas alterações. Então, o mais importante é nós temos uma alta suspeição desse diagnóstico, através, né, do exame físico, né, naquelas instituições que possuem possibilidade na realização de uma gasometria arterial, realizarmos ela. Lembrar que um outro dado também nessa tabela não tem, mas o lactato, né, um lactato elevado, que configura também uma acidose lática em consequência de uma má perfusão tecidual, é um outro dado que pode ser utilizado de uma forma mais precoce para identificar que esse paciente está chocado, que isso é igual a ter uma má perfusão tecidual. Então, muito cuidado em a gente aguardar uma queda da pressão arterial, principalmente da pressão arterial sistólica, para dar o diagnóstico de um choque que é igual a má perfusão tecidual. Tá. Então, uma vez que a gente reconhece o paciente está chocado, a próxima etapa é a gente identificar qual é essa fonte de sangramento. A fonte de sangramento pode ser múltiplas. Eu vou citar algumas delas. Uma primeira, a fonte de sangramento, né, no indivíduo pode ser no tórax, mas teoricamente, se a gente já passou pela avaliação do B, a gente já tem que ter tido, né, esse diagnóstico do choque, seja ele por hemotórax maciço, seja ele por pneumotórax hipertensivo ou tamponamento cardíaco. Caso esse problema não esteja no tórax, ele pode estar no abdômen, né, cavidade peritoneal. Ele pode estar na cavidade retroperitoneal / cavidade pélvica também, né? Ou esse sangramento ele pode estar no ambiente externo, né? O paciente ter tido um sangramento no chão, que o americano chama de floor, né? São esses os locais que você tem que procurar o sangramento. Obviamente, né, que muitas vezes os sangramentos são múltiplos. Ele pode ter uma quantidade
no tórax, ele pode ter uma quantidade no abdômen, no reto peritônio, ele pode ter uma quantidade na periferia, nas extremidades, com fraturas, principalmente fraturas, né, de grandes ossos, né, de fêmur, que sangra também em torno de 1.000 ml, pode chegar até 1.000 ml. Então, a gente tem que sempre avaliar isso de uma forma holística. Daí é que a importância que eu comentei, né, daquele atendimento do ABCDE de uma forma dinâmica. Mas, uma vez afastado do B, como a gente está falando de C aqui, do ponto de vista didático, a gente vai avaliar, né, como é que a gente identifica isso, esse sangramento no abdômen e na pelve. Então, desde o exame físico, a própria inspeção, a ausculta é muito pobre, né, mas às vezes a inspeção, a distensão abdominal, né, a palpação, a dor abdominal, o exame da pelve e do períneo, às vezes um hematoma de períneo, a dor, a manipulação pélvica, né, todos esses dados podem ser podem ser avaliados com suspeição diagnóstica. Diferente do tórax, em que o exame físico ele é muito mais fidedigno, aqui no abdômen o exame físico é um pouco mais falho. E a gente pode utilizar medidas auxiliares. Na lesão pélvica, podemos utilizar a radiografia. No trauma abdominal, na suspeita de uma lesão abdominal no paciente chocado, o lavado peritoneal diagnóstico, que é um exemplo, um paciente antigo que eu realizei um lavado peritoneal diagnóstico em outra instituição que eu trabalhava. Atualmente, lá no centro de trauma, a gente, desde a criação dele, tem ultrassom. Então, mas é uma forma, né, naqueles locais em que não há a ultrassonografia, o lavado peritoneal diagnóstico, que com aspiração de sangue ele pode ser realizado. E, né, a utilização da ultrassonografia, eu trago aqui, né, 4 imagens, né, no hipocôndrio direito, mostrando ali todas nessas primeiras imagens normais, o espaço de Morrison semilíquido, né, entre ali o fígado e o rim, superiormente a janela cardíaca, sem evidência de tamponamento cardíaco, à esquerda também a identificação do hipocôndrio esquerdo do rim e baço, e inferiormente na pelve a ausência de líquido. Então, isso é um exame ultrassonográfico normal e os exames ultrassonográficos alterados, com FAST positivo. Obviamente, não são de todos os mesmos pacientes. O primeiro, à direita, presença de líquido ali entre o fígado e o rim, fígado e o diafragma, superiormente um tamponamento cardíaco, presença de líquido entre o coração e o pericárdio. À esquerda, né, no hipocôndrio esquerdo também, presença de líquido entre o baço, o diafragma e o baço rim, e inferiormente na pelve, a presença de líquido livre. Isso configura um FAST positivo no paciente no contexto de tórax, no contexto de choque, com suspeita abdominal, deve ser levado à laparotomia. Lembrar que na pelve é uma outra fonte de sangramento. Habitualmente, esses pacientes têm dor à palpação, às vezes não. Lembrar que em determinadas situações, o paciente pode ter TCE associado, essa dor pode não existir. Pode ter assimetria das pernas, frequentemente instabilidade. A gente pode utilizar a mão da radiografia, naquelas instituições que você tem uma tomografia ao lado do atendimento inicial, pode ser realizada a tomografia. Cuidado, gente, com a manipulação excessiva da pelve, toda vez que manipula pode piorar o sangramento. E eu destaco aqui para a gente nunca subestimar a perda de sangue na pelve. Muitas vezes a gente vê um paciente com trauma de pelve, faz uma imagem dele, vê uma pequena infiltração retroperitoneal e subestima essa perda sanguínea. Essa perda sanguínea, apesar de não fazer igual na cavidade peritoneal, grande volume, mas ela infiltra o tecido e habitualmente ocorre uma grande perda sanguínea. Então, nós não podemos subestimar essa perda. Eu não vou falar de tratamento definitivo aqui, desde fixação até PEC pré-peritoneal, até angioembolização, porque isso vai ficar para as aulas de tratamento definitivo. O que nós podemos fazer nos casos em que há uma suspeita de uma abertura da síntese pública, fazer a imobilização dessa pelve, reduzir o anel pélvico através de um lençol ou dispositivos
de redução do anel pélvico, como os binders. Tá? Então, uma vez que a gente identificou que o paciente está chocado, que posteriormente a gente localizou esse sangramento no tórax, no abdômen, né, na pelve ou, né, para o ambiente externo, o que nós temos que fazer? É tratar. E como é que vai ser o tratamento? E aí eu destaco aqui, né, no centro dessa imagem, o parar o sangramento. Né? Eu vou ressaltar mais uma vez, parar o sangramento. Esse tem que ser o nosso objetivo, parar o sangramento. Como é que a gente vai fazer isso? De diversas formas, vai depender de situação para situação. Eu posso fazer isso na sala de atendimento, através de uma compressão direta, utilização de uma sonda de Foley, que eu vou mostrar um pouquinho adiante, através de um torniquete. Eu posso fazer isso através de um trauma de pelve, que reduziu o anel pélvico. Posso fazer um trauma torácico com a drenagem de tórax, uma imobilização de uma fratura. Eu posso, às vezes, a única forma é a operação, é levar esse paciente para o centro cirúrgico. E observe que a coloração está diferente e a reanimação volêmica, entre aspas. Porque a reanimação volêmica, ela trata o paciente? Bem, ela não trata definitivo, mas ela, muitas vezes, ela é necessária para o tratamento desse paciente. Essa reanimação deve ocorrer em paralelo para permitir que esse paciente chegue ao tratamento definitivo. Às vezes, na situação de uma perda, né, pequena de sangue, só a reanimação volêmica é o tratamento definitivo. Mas em situações em que a perda ela é muito intensa, a reanimação volêmica ela simplesmente para se manter a fisiologia, se manter os sinais vitais desse paciente, permita que ele chegue até o tratamento definitivo. E como é que a gente vai fazer? Mas isso, muitas vezes, é o que a gente consegue fazer no atendimento inicial, é o que a gente consegue fazer nas instituições, né, nas emergências, né, de atendimento básico, né, nas UPAs. O que nós podemos fazer? Sempre lembrar o acesso venoso, acho que todos sabem disso, o acesso venoso deve ser um acesso periférico, né, de grosso calibre, idealmente de álcool 14, 16, 18. O volume a ser infundido. Isso é uma outra questão muito frequentemente que a gente identifica erro. Eu sei, como instrutor da TLS, eu acho que, se eu não me engano, tem umas 4 edições do ATLS que ele já não sugere que o volume inicial seja de 2.000 ml, mas isso foi tão bem ensinado, tão bem demonstrado, que até hoje as pessoas acham que o volume inicial a se infundir é 2.000 ml. E eu ressalto aqui, essa é da última edição, em torno de 1.000 ml nos adultos e 20 ml por quilo nas crianças. Qual o objetivo dessa infusão inicial? O objetivo dessa infusão inicial na reanimação volêmica é se monitorizar a resposta. Lembrar que essa resposta, conforme esse gráfico, ela pode ser uma resposta rápida, ela pode ser uma resposta transitória, ou esse paciente, digamos que ele pode não apresentar resposta nenhuma. Tá? Então, o objetivo dessa reposição volêmica inicial não é salvar o paciente, mas sim avaliar em que situação esse paciente se encontra. E qual a importância disso? Que eu vou ter uma avaliação da necessidade operatória, necessidade de um tratamento definitivo desse paciente. Tá? Naqueles pacientes que apresentam uma resposta rápida, é possível, mas é pouco provável. Naqueles pacientes que têm uma resposta e depois, né, pioram novamente o seu estado hemodinâmico, é muito provável que ele tenha uma resposta e tenha necessidade de tratamento definitivo. E naqueles pacientes que não têm resposta nenhuma, praticamente certo que ele vai necessitar de um tratamento definitivo. Tá? Lembrar que, como eu falei anteriormente, essa ideia, né, esse protocolo, essa avaliação da TLS, ela não é feita, né, para unidades primárias, secundárias e terciárias, ele é feita para todos. E o objetivo principal é que quem atenda em uma unidade básica possa fazer o melhor atendimento possível. E lembrar que essa reanimação volêmica, cada vez mais se fala numa reanimação inicial balanceada. O que seria isso?
seria aceitar uma pressão arterial sistólica de 90 milímetros de mercúrio, ou seja, esse paciente que tem um problema no cerco, problema de sangramento, não é necessário eu fazer uma reposição volêmica para ele restaurar a pressão arterial sistêmica considerada normal para ele, em torno de 120 milímetros de mercúrio. Eu posso considerar que esse paciente se mantenha com a pressão arterial sistólica em torno de 90. Por que isso? Porque isso diminui o sangramento. Quando você repõe reposição volêmica, você não está resolvendo o problema. Você pode estar aumentando a pressão desse paciente e levando ele a maior sangramento. Por quê? Você evita que os mecanismos compensatórios, sejam eles arteriais, como vasoconstricção, presença de coágulo, quando você aumenta essa pressão, você pode levar a mais sangramento. Então, essa reanimação balanceada, essa hipotensão permissiva deve ser utilizada nessa reanimação volêmica inicial. Existe uma exceção para isso, eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Lembrar que essa reanimação balanceada, idealmente, isso desde a recente, principalmente da guerra do Afeganistão, essa reposição de sangue, plasma e plaqueta. E aí existem diversos protocolos, um para um, existem outros. Idealmente deve-se pensar nisso, porque quando a gente perde sangue, não se perde só hemácia, se perde hemácia, se perde plaqueta, fatores de coagulação. Então, sempre se pensar na reposição de todos esses fatores que são perdidos. E lembrar também que essas reposições todas, seja volêmica, seja com sangue, ela não substitui o controle definitivo da lesão. Então, isso é o que nós temos que ter em mente. Uma vez identificado um paciente com problema no C, choque, o objetivo aqui é sempre controlar o sangramento, parar o sangramento. Aqui um exemplo que nós podemos fazer no atendimento inicial, ali na sala de trauma. A primeira imagem superior esquerda foi uma paciente que chegou para a gente com diversas lesões cortocontundentes causadas no seu domicílio. E essa paciente apresentava também sangramentos dessas lesões. Aqui, como é uma lesão, são lesões extensas, é óbvio que esse paciente necessita de tratamento definitivo no centro cirúrgico, sob anestesia, mas muitas vezes, principalmente em crianças, quando você tem uma laceração de couro cabeludo, que é uma região especificamente que sangra muito, o tratamento com a simples sutura, o controle daquele sangramento na sala de emergência pode fazer diferença para esse paciente. Então, às vezes o controle com a sutura, com uma compressão, pode fazer o tratamento definitivo. Depois, uma imagem de uma amputação traumática, subsequentemente ali à direita, superior. Depois, um ferimento que nós tivemos recente, acho que o Rosati tem até essa imagem que a gente filmou junto, de um paciente com ferimento por arma de fogo no pé esquerdo, com sangramento ativo. E eu chamo a atenção aqui porque muitas dessas lesões, eu incluo cirurgiões nisso, inclusive eu, como essas lesões de extremidade que envolvem fraturas expostas, seja por trauma contuso ou penetrante, como não vai ter um tratamento, digamos assim, definitivo do cirurgião, fala que isso é do ortopedista. E deixa esse paciente ali, no centro, na sala de atendimento, aguardando a avaliação da ortopedia, que muitas vezes, não vou julgá-los aqui por N motivos, podem demorar a chegar para essa avaliação. Então, nós temos que ter a consciência que esse sangramento ele deve ser estancado, ele deve ser resolvido, não necessariamente definitivo, mas para evitar esse sangramento no atendimento inicial, seja através de um torniquete, uma compressão local, seja ele através de uma sutura, mas nós podemos realizar esse tratamento. Inferiormente aqui demonstro a utilização de balão, essa foi a imagem cedida pelo Bruno para mim hoje.
principalmente em áreas de transições, né, cervico-torácica, às vezes é região poplítea também, isso às vezes funciona, região inguinal, né, a utilização de uma sonda de Foley, que ele demonstra 2 sondas de Foley numa região cervical com e essa compressão não é efetiva. A utilização do balonete, né, para compressão, parar o sangramento e depois levar esse paciente para o centro cirúrgico. Recente, teve uma lesão de poplite lá que a gente realizou, né, esse tamponamento com a sonda de Foley. Então, são mecanismos que nós podemos realizar lá na sala de atendimento, lá na avaliação inicial, com o objetivo de parar o sangramento e permitir que esse paciente chegue ao centro cirúrgico. Por último, ali, uma imagem de uma toracotomia, né, realizada também na sala de atendimento, paciente que parou, né, em consequência de uma perfuração tóraco-abdominal ali, dá para se observar uma evisceração e uma toracotomia com clampeamento de aorta. Esse paciente foi conseguido depois levar ele para o centro cirúrgico para o tratamento das lesões abdominais. Então, são determinadas opções que nós temos na avaliação inicial com o objetivo de controlar o sangramento e permitir que esse paciente tenha um tratamento definitivo. Então, alguns cuidados que nós devemos ter. Demora no controle de hemorragia, né, ficarmos presos à reposição volêmica. Muitas vezes isso é difícil. Lembrar das lesões retroperitoneais, muitas vezes elas passam desapercebidas, principalmente com relação ao FESH. Ferimentos em dorsos e flancos, e principalmente por arma de fogo. Cuidado com a manipulação repetida da pelve, né, o exame clínico repetido, principalmente em instituições que apresentam residentes que nunca viram lesões e acabam, né, fazendo esse exame repetido. Isso pode prejudicar o sangramento. Lembrar das lesões de medula e alterações do sensório do paciente, seja por conta de lesão no sistema nervoso central, especificamente no crânio, como lesão de medula do sistema nervoso central em relação à medula, que isso pode alterar, né, a sensibilidade e a motricidade desse paciente, enganar você com relação ao exame físico. E cuidado com o enfaixamento pélvico mal colocado, que isso pode não reduzir o anel pélvico e não conter o sangramento. Com relação ao D, né, já finalizando, a principal atuação nossa é no ABCDE, mas com relação ao D, qual é o nosso objetivo com relação à avaliação neurológica? Eu acho que, infelizmente, não pude participar, o Dr. Montenegro fez uma apresentação com relação ao TCE, o trauma crânioencefálico, mas qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é prevenir a lesão cerebral secundária. A lesão que já ocorreu, nós não vamos conseguir intervir. Nós não somos especialistas para isso. Então, o que a gente vai fazer com relação ao D de tratamento? A gente vai tratar o A, a gente vai tratar o B, o C. Como? Administrando oxigênio para tratar o A, ofertando oxigênio para esse paciente e evitando que outras lesões, né, ocorram e piore a lesão que esse paciente já apresenta. A gente vai ofertar uma ventilação adequada. Caso esse paciente não esteja ventilando bem, vai ser necessário retorno para o ar, para uma intubação, uma oferta de oxigênio. E aqui a exceção que eu comentei no slide do C. Idealmente, nos pacientes que têm traumatismo crânioencefálico associado com choque, eu devo manter essa pressão arterial sistólica acima de 90. Como que eu vou fazer isso? Fazendo a reposição volêmica e tratando o C o mais precoce possível. Por quê? Qual o objetivo? É tratar a lesão que já ocorreu? Não, é evitar que esse paciente não piore a lesão crânioencefálica que ele já apresenta. Então, como é que eu vou tratar isso? Através do ABCDE. Desculpa, do ABC. O D é só uma consequência. E o que eu vou avaliar na avaliação primária do D? Eu vou ver status neurológico desse paciente, eu vou fazer avaliação de nervo, sensibilidade, pedir para ele levantar. Não. Avaliação objetiva nessa avaliação inicial com relação ao T é única e exclusivamente a escala de coma de Glasgow e a reação pupilar desse paciente.
Nós não vamos avaliar sensibilidade, nós não vamos avaliar força motora desse paciente. É Glasgow e reação pupilar. Esses outros dados eles vão ficar para avaliação secundária. Cuidado com a piora neurológica. Muitas vezes o paciente apresenta, seja no pré-hospitalar ou no intra-hospitalar, determinada avaliação inicial, determinada escala de Glasgow, e ele piora isso ao longo da estadia dele no hospital. Isso é um sinal de gravidade que nós temos que estar atento e às vezes é necessário essas reavaliações. Tá. Então, indo aqui para o D, o que nós temos diferente com relação aos cirurgiões é essa avaliação do Glasgow, reação pupilar. Estarmos atentos a essa piora, observe aqui a escala de Glasgow, isso é recente, né? Ela teve uma atualização, não tem muita diferença com relação ao score dela, o que tem é com relação à terminologia. Essa revisão, se eu não me engano, está lá no, quem quiser, acessa o site da escala, se eu não me engano, isso é de 2015. E ela deve ter em torno de 40 anos, essa escala já. E aqui uma anisocoria, uma alteração da reação pupilar. E o que nós temos de diferente de responsabilidade? Nós podemos ter um diagnóstico precoce. Nós temos uma instituição em que podemos ter essa avaliação, né, com relação à lesão neurológica e o diagnóstico imaginológico disso de forma precoce. E, felizmente, nós também temos o neurocirurgião. Talvez uma especialidade extremamente difícil, né, de se encontrar nas outras emergências, né, nos outros hospitais, e que permite que nós possamos fazer um diagnóstico precoce desse paciente e, consequentemente, um tratamento definitivo que vai melhorar o prognóstico do paciente. E finalizando, depois do D, na avaliação inicial, temos o E. O E, que é a disposição e do ambiente. Tirar toda a roupa do paciente, todo mundo sabe disso, muito cuidado, né, para a gente prevenir a hipotermia. Não na hora de tirar, isso é muito frequente, todo mundo vai lá, tira a roupa do paciente, corta a roupa, mas depois a gente vê isso com muita frequência, todo mundo vai, desculpa o termo, mas debanda dali e o paciente fica exposto, sem roupa, ao ambiente frio. Então, sempre ter o cuidado de cobrir o paciente depois, né, com lençol, com uma manta, para a gente evitar a hipotermia. Lembrar que a hipotermia não é só pelo ambiente. Se eu for recordar lá do C, né, o choque leva à hipotermia. Lembrar que a principal fonte de calor nossa é a produção de energia, a produção de ATP. Se o paciente não está produzindo ATP, né, se ele não está fazendo o ciclo de Krebs, se ele não está fazendo a respiração celular mitocondrial, ele está só na primeira fase da glicólise, né, no ciclo lá de Meyerhoff, em que ele só produz 2 ATPs, e se ele não produz, né, energia. A importância de tirar essa exposição, a gente identificar as lesões que não foram percebidas, principalmente as lesões de dorso, na região glútea, região cervical. Isso é extremamente importante. Se tivermos, óbvio, pessoas, né, disponíveis para isso, quantidade, né, de atendente disponível, sempre mobilizar esse paciente para avaliar a região dorsal. E o que eu posso dizer com relação ao ED diferente, que nós temos, que pode otimizar esse tratamento. Por último, porém não menos importante, isso é um dado extremamente feliz que temos lá, é a equipe de enfermagem. Eu presto também homenagem aqui. Não adianta só os médicos terem um treinamento, realizarem esse atendimento. Como eu disse, isso é um atendimento multidisciplinar que necessita também da colaboração, da participação da equipe de enfermagem. Então, eu necessito que exista uma enfermagem dedicada, treinada, que tenha conhecimento sobre o atendimento ao paciente politraumatizado para otimizar esse atendimento. Isso, felizmente, nós
nós temos essa possibilidade. É óbvio que, assim como cirurgiões, ocorre, né, uma renovação, digamos assim, uma reciclagem, e isso é importante que nós estejamos atentos para isso, né, para que a gente sempre mantenha essa qualidade de serviço e esse treinamento, porque é isso que faz a diferença. E, por último, também, a estrutura que temos, né, tanto da parte de organização de um serviço, da parte de organização não só do serviço médico, de enfermagem, mas também da estrutura física que nós dispomos lá, que isso facilita o atendimento. Para quem não conhece, mostrar aqui a entrada do atendimento nosso, os boxes de atendimento, aqui, né, dispositivos auxiliares, né, o balcão, né, da equipe de enfermagem médica, um box de atendimento, com aparelhagem indicada, que para via aérea serve ali, né, os tubos, né, os dispositivos, a monitorização, o ventilador, né, a ultrassonografia, dispositivos para o C, para acesso vascular, carrinhos com medicamento, né, atrelado a isso uma farmácia, um exame de imagem que se consta no mesmo ambiente, e na porta seguinte um centro cirúrgico para muitas vezes a necessidade de um tratamento definitivo. Então esse ambiente, essa estrutura, ela é extremamente importante para o tratamento tanto da avaliação inicial quanto definitivo desse paciente. Só lembrando aqui que observe vocês que em nenhum momento eu comentei no A, no B, no C, no D e no E da importância da história clínica desse paciente. Óbvio que o que é relatado para nós sempre é importante para nós entendermos o mecanismo de trauma, entendermos o que ocorreu para suspeita e diagnóstico. Mas o atendimento ao paciente politraumatizado, principalmente aquele paciente grave, não se faz necessário a história clínica, porque, independente da história clínica, ele deve seguir a mesma sequência. Tá? Mas não me entenda mal, sempre ela é importante se nós soubermos ela, mas eu não posso perder tempo com a história clínica para esse atendimento inicial politraumatizado. E a história, pela recomendação da TLS, ela vem na avaliação secundária, e aqui é o mnemônico da recomendação da TLS, a história que tinha uma história ampla, uma coisa bem objetiva. O que seria o ampla? O A de alergia, o M os medicamentos que esse paciente utiliza, mas isso depois da avaliação do ABCDE. O P da história médica dele, da história patológica. Se no caso feminino existe alguma suspeita de gravidez. O L para as últimas ingestas alimentares. O A, e aí sim o A seria o ambiente, como é que foi o mecanismo e que esse paciente relata como é que foi o acidente. Isso, pelo ATLS, deve ser conversado com o paciente e questionado ele na avaliação secundária. Então, voltando ao slide anterior, desculpe, o primeiro slide, o porquê dessa apresentação, porquê a avaliação inicial, tentar responder isso, porque eu acho que não tem o porquê. Nós já não sabemos atendimento inicial, sem dúvida que a gente sabe atender, mas a gente precisa sempre atualizar esse atendimento, a gente precisa revisar esse atendimento. A gente já não faz atendimento inicial, não tenho dúvida que todos aqui fazem, mas nós precisamos treinar, precisamos renovar isso, precisamos treinar outras pessoas que entraram e não tiveram o mesmo treinamento. Essa renovação ela é necessária em qualquer área. E, por último, seria isso importante, essa apresentação sobre atendimento inicial? Sim. Por quê? Porque ela impacta o resultado. Novamente, eu trago o gráfico aqui das primeira e segunda hora do atendimento ao paciente politraumatizado. É justamente esse período, justamente um bom atendimento nesse contexto que faz a diferença. Tá? Então, apesar de ser um tema, digamos, que todos acreditam, que já
apresentam domínio suficiente, porque já leram, já vivenciaram, já fizeram curso com relação a isso. É sempre bom a gente lembrar, né, que o conhecimento é sempre necessário, né, essa atualização, é sempre necessário a gente voltar ao treinamento, porque é isso que vai resultar, né, no impacto de melhora do atendimento. O paciente que sofre politrauma, ele não está preocupado, né, com o que a gente sabe, com o que a gente gosta de saber, mas o que é importante ali é o resultado. Ele quer sobreviver àquele atendimento. E eu finalizo aqui, Osati, com uma frase, né, de um autor desconhecido. Certa vez eu li e eu acho isso muito importante. Fala o seguinte: quando a gente não sabe nada sobre determinado assunto, a gente estuda um pouco e a gente vai passar a saber muito. Mas se a gente estudar muito, a gente vai perceber que a gente sabe muito pouco sobre isso. E é isso. Tá? Obrigado pela atenção de todos aí. Bom, Bruno, eu queria te dar os parabéns pela sua aula e te dizer que, se você não sabia por que eu escolhi você para dar essa aula, acho que depois da aula todo mundo está sabendo por quê, né? A aula ficou muito bem preparada e eu acho que você conseguiu transmitir para todo mundo o que é importante no atendimento inicial ao politrauma. Então, você botou a imagem do pensador aí lá do Museu Rodin e por que eu? Exatamente por isso, porque eu sabia que você ia preparar uma aula muito boa e isso tem tudo a ver com você, né? Bom, eu acho que todo mundo que está assistindo a aula já é macaco velho, a maioria está careca de atender doente seguindo aí os preceitos da TLS, mas foi o que você falou. É sempre bom a gente estar usando. Tem esses comentários aí pelo chat. Alô? Entrou alguma... Bom, é sempre bom a gente estar revisando o modo do atendimento, porque na hora de um atendimento tranquilo, isso é muito fácil, né? Mas na hora que chega aquele trauma gravíssimo, quanto mais tempo a gente demora, pior é para o doente. Então, se os mecanismos estão muito otimizados, é claro que isso faz toda a diferença. É aquela questão de quantas vezes todos lá do centro de trauma já demoraram exatamente 2 olhares para o colega do lado e pediram sala, né? Não teve nem minuto de atendimento. O atendimento continuou dentro da sala de cirurgia. Então, é isso que faz toda a diferença. Esse vídeo que você botou do final, da disposição do centro de trauma, eu acho que isso é a parte mais importante da gente lá. A planta de atendimento da gente, aí sim faz toda a diferença, né? A gente não tem que sair para lugar nenhum, a gente empurra a maca 5 metros e cai dentro da sala de cirurgia ou dentro da sala de tomografia. E isso é um diferencial que nenhum outro lugar que eu conheço tem, né? Pelo menos aqui no estado do Rio, não tem, né? Bom, vamos lá. Renatão está de volta. Estamos ansiosos pelos seus comentários, né? Tá mudo, Renatão? Abre seu microfone aí, Renato. Tá mudo o microfone, Renato. Cara, Renato e Haroldo junto lá com o microfone não vai dar certo, né? Você acha que eles vão conseguir fazer alguma coisa? Pô, ajuda ele lá, cara. Eu vou ter que ir lá ajudar eles, não vão conseguir. Eu vou ajudar eles no microfone lá, eles não vão conseguir, não. Pronto, foi, cara. Isso é estudo duplo mudo, rapaz. Não, o microfone tá aberto. Tá. Duplo mudo. Olha só. O mundo é sacanagem. Mas é o seguinte, falar de Bruninho é brincadeira, né? Como o Rosati disse, né? A gente sabe exatamente, fantástico, cara. Aula maravilhosa, acho que esclarece todo mundo. Te agradecer aí pela homenagem. Eu realmente não nego, sou um apaixonado por esse
esse tema, amo trauma. Aproveitar e agradecer a todos os colegas. Eu sei que foi um susto grande, foi uma torcida grande, mas deu para sentir essa energia, as orações que todo mundo fez. Eu fiquei muito feliz com o carinho que eu recebi e foi muito importante para a gente estar aqui de volta e doido para voltar à atividade realmente. Eu queria comentar, quando a gente falou da anestesia, que a gente, principalmente falando da experiência que a gente tem no que diz respeito à via aérea, né? Quando a gente imaginou o centro de trauma, quando a gente estava elaborando o centro de trauma, era uma preocupação muito grande da anestesia, a intubação do paciente com colar cervical, que a gente ia ter que abrir esse colar, botar a posição neutra, alguém ajudando, e a gente intubar. Na época, eu e Raquel testamos muitos videolaringos, broncofibros, porque a gente tinha uma preocupação muito grande com isso. O que a gente descobriu ao longo desses 7 anos é que a intubação desse paciente do trauma, mesmo em posição zero, mesmo com o paciente na posição neutra, é uma intubação relativamente fácil. Ou seja, eu acho que isso veio realmente da experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo, né? Então, justamente por isso, eu queria chamar a atenção, não daquele paciente, obviamente, que tem a indicação, né? Aquele paciente com Glasgow abaixo de 8, aquele paciente que tem algum problema de ventilação de via aérea, mas eu acho muito importante, principalmente para os serviços que não têm, talvez, a facilidade que a gente tenha, eu acho que uma preocupação que se deve ter é aquele paciente que chega para a gente com um nível de consciência um pouco melhor, mas agitado, como você descreveu, relutante. Existe uma preocupação muito grande da gente em relação à proteção da via aérea, principalmente desse paciente. E a gente teve muita experiência ruim aqui de achar que a gente consegue levar esse paciente com uma sedação, aquele Aldol. O que a gente descobriu, justamente pela facilidade em que se deve ter de tentar a intubação, claro, uma vez determinado se existe o mecanismo do choque, qual o tipo de choque, é que a gente intuba esse paciente de uma forma mais tranquila, ou seja, a gente mais precocemente. Então, a gente gosta muito de intubar esse paciente, muitas vezes, para que você possa levar esse paciente tranquilamente a TC e você possa ter uma avaliação melhor. Às vezes, você tem uma avaliação melhor também do cirurgião, né, dos especialistas, com esse paciente intubado, mais à mão, com a via aérea protegida. E depois a gente procede na recuperação anestésica, mesmo na sala de estabilização, a avaliação desse paciente, fez a TC, não tem nada, foi liberado pela neuro, por todo mundo. A gente procede a um tempo e depois a extubação tranquila desse paciente. Assim, eu acho que a gente desenvolveu uma coisa de ter esse paciente mais à mão e protegido. Então, essa intubação, muitas vezes, mesmo desde que tirada as suas contraindicações, ela é muito importante para a gente, mesmo nesse paciente, porque você não consegue controlar esse paciente, você não tem controle sobre a via aérea dele, e essa intubação para a gente se tornou uma coisa mais tranquila aqui no centro de trauma. Eu não sei exatamente como ela acontece em outros serviços, mas se não acontece, se a gente pode passar uma experiência, seria isso. Esse paciente, se possível, intúbio, faça o que você tem que fazer, procure o diagnóstico, resolva o diagnóstico e depois, se não tem nada, estude esse paciente tranquilamente. É muito mais tranquilo, muito mais seguro para esse paciente. E a gente tendo aqui o anestesista, isso fica muito mais fácil. E uma outra coisa que eu queria também chamar a atenção, principalmente para a gente da anestesia com o uso do ultrassom, tanto o point-of-care como o uso, a analgesia desse paciente. Os anestesistas hoje têm uma preocupação muito grande com os pacientes politraumatizados e analgesia. Isso é uma coisa fundamental, porque muitas vezes a gente intuba esse paciente, ceda esse paciente e não faz analgesia.
isso pode causar uma síndrome de carceramento importante, que pode trazer transtornos psicológicos depois, e a gente tem que estar muito ligado nisso. A analgesia desse paciente é muito importante. E a gente hoje aqui a gente consegue muito por conta muitas vezes precocemente também do uso do ultrassom e fazer o bloqueio já desse membro, ou então já até no exame secundário a gente já ter isso, ou então mesmo de forma venosa fazer essa analgesia. Só queria chamar a atenção assim, por conta desses 2 pontos, porque são coisas que a gente na prática vê que na verdade é muito mais fácil do que a gente imagina, né? E a gente acaba usando isso de uma forma mais corriqueira, e eu acho assim muito importante em termos de proteger esse paciente. Não sei o que você que trabalha aqui com a gente, você vê, acho que você vê isso também. Mas para quem talvez não tenha o nosso protocolo, seria uma coisa interessante para avaliar. Essa é a grande vantagem. Existe estar no cirurgião. É uma coisa indiscutível essa sinergia aí no atendimento entre o cirurgião e o anestesista. Isso traz um benefício para o doente muito grande, né? Concordo com o Renato, esses doentes politraumas graves, eles estão muito mais na mão entubados do que acordados, né? A gente consegue manusear muito melhor esse doente assim. Isso faz muita diferença, né, Renato? Faz. Sem dúvida, né, o Renato e Rosati, acho que isso faz diferença nesse manuseio aí. E também, né, a presença do anestesista, de uma certa forma, dá uma segurança muito grande para a gente. A expertise deles com relação à via aérea. E talvez assim, a nossa também, em caso, né, eu acho que isso é muito raro, a gente tem essa felicidade de trabalhar junto. Eu acho que eu não conto nem na mão direita do Lula, né? A quantidade de vezes que foi necessário uma via aérea cirúrgica. Né? Isso só, felizmente, diante dos traumas graves que tem isso, só foi graças à presença da anestesia. Então, acho que esse sinergismo é extremamente importante. Eu acho que cada um, né, na sua expertise, se soma essa experiência e o resultado disso é o melhor possível para o paciente, né? Então, não tem dúvida. E outra coisa que eu ressalto muito isso aí, o Renato, a gente não vê essa preocupação, e isso a gente tem muito aí, acho que cada vez mais, principalmente nos traumas ortopédicos, né? A preocupação com uma analgesia, uma coisa que é feita ali na sala de atendimento, isso é de um diferencial, né, para o paciente que é indiscutível, né? Esse controle da dor imediata. Então, isso é fantástico, a presença de vocês e a experiência de vocês. Seria impossível em qualquer outra emergência que não tenha essa participação, que vocês estejam único exclusivamente no centro cirúrgico. Isso é um ganho tremendo. Essa é a minha opinião. Gostaria de falar uma coisa. Alguma coisa de bom tem nisso. Tá roncando aí? Desculpa. Queria parabenizar o Bruno pela apresentação, ótima apresentação. Sobre alguns especialistas, como ortopedistas, às vezes eles não acreditam muito no lençol. E nós já utilizamos o lençol algumas vezes, assim, nos surpreendemos muito quando tiramos o lençol. Uma outra coisa é o sangramento dos membros. O ortopedista, não estou falando aqui do hospital. O ortopedista, às vezes, demora muito no atendimento, o doente, às vezes, fica na sala de trauma sangrando por muito tempo, e, às vezes, a pressão do enfaixamento não é suficiente, e você deixa ele ter um doente mais controlado, passa a ter um doente menos controlado. E a lesão do couro cabeludo, às vezes, porque o doente, às vezes, é enfaixado, né, no atendimento periférico, no atendimento de fora, o extra-hospitalar. E você acha que é uma lesão pequena, sem muita importância, mas às vezes você tira, você vê que é uma lesão extensa e que ela vem manchando o curativo. Então, de repente, às vezes, fazer o ponto ali logo na entrada é importante para evitar que esse doente tenha
uma alteração hemática importante, uma hipovolemia, etc. Nós tínhamos antigamente o aquecimento do soro aqui na unidade, aqui no centro de trauma, que eu considero assim, uma coisa importante para evitar a hipotermia no doente. Recentemente, tivemos 2 doentes aqui operados por PAF abdominal à noite, e quando eu entrei no centro cirúrgico, na segunda cirurgia, que foi 1h com o Thiago, olha, o frio era intenso. Eu estava vestido, ou eu senti frio de bater o queixo. E o doente nu em cima da mesa de trauma e debaixo daquela pouca temperatura, e isso dificulta muito a recuperação do doente. Parabéns aí, Bruno. Natão, está contigo. A hipotermia é um negócio muito, muito sério e pouco valorizado às vezes, né? Porque a hipotermia, junto com a acidose, que normalmente esses doentes graves todos têm, é isso que vai levar à coagulopatia. Chegamos na tríade da morte, né? Então, o controle da hipotermia ajuda muito a evitar que a morbidade desse doente aumente. Uma coisa boba, né? Só controlar a temperatura, né? Uma vez operando, e aí quando eu saí do centro cirúrgico, eu não estava de plantão no trauma, estava de plantão em outro hospital que não tem trauma. Tinha um doente na sala vermelha para avaliar. Quando eu cheguei para ver o doente, tinha uma poça de sangue embaixo do doente que dava por uma meia dúzia de carpas nadarem. E o que o médico da sala vermelha estava fazendo? Ele estava preocupado só em pedir a tomografia do doente e reclamou porque eu estava operando e demorei para ir atender o doente, e o ortopedista também estava operando e também ainda não tinha visto o doente. Era um esmagamento de perna. Ninguém se preocupou em fazer um curativo compressivo ou dar um ponto qualquer naquela perna sangrando, né? O doente tinha 18 de hematócrito e o clínico da sala vermelha nada fez por isso. Então, assim, esse atendimento nos moldes do ATLS é para todo médico, não é para o cirurgião. É para que atenda isso, né? Perfeito. E isso fica bem claro, né? Então, uma aula como essas, Bruno, é interessantíssima para todo mundo sempre. Agora a gente não tem mais só os médicos ali do centro de trauma assistindo, isso cresceu um pouco mais, então tem residente, tem outras pessoas assistindo essa aula. Então, aquele porquê de uma apresentação como essa é exatamente esse. É difundir um conhecimento que, para algumas pessoas, ele já é bem massificado, mas para outras é uma grande novidade, ou pelo menos o modo como ele se apresenta pode ser uma grande novidade, né? Todos nós já fizemos o ATLS mais de uma vez, e tenho certeza dos que fizeram 2 vezes, ou mais até, a gente sai da segunda vez tendo certeza que tinha que ter feito pela segunda vez mesmo, que valeu muito a pena, apesar de saber tudo que está sendo dito ali, de tão interessante que é, né? Então, eu acho que todo mundo tem que fazer e tem que fazer mais uma vez, né? Quem não tem esse modelo de atendimento tão comum aonde trabalha, é mais interessante ainda, né? A gente acaba tendo isso todo dia lá nos plantões do centro de trauma. A gente atende sempre no modelo TLS, porque a estrutura também ajuda muito, né? Mas isso é bastante válido para todo mundo. Recentemente, muita gente lá do centro de trauma refez o ATLS e todos saíram dali empolgadíssimos, apesar de já serem cirurgiões experientes e que já atendiam segundo esse modelo, né? Com certeza, Rosati. Dar um pouco mais oxigênio ao doente, coisas que às vezes a gente esquece um pouquinho e que é sempre interessante relembrar, né? Controlar melhor a temperatura, né? Isso que você falou, né, do ortopedia. Sem dúvida. Acho que tem uma... Como qualquer área, por isso que eu botei aquela frase final aqui, como qualquer coisa que a gente vai estudar depois que a gente acha que tem um real domínio sobre aquilo, a gente se surpreende. E mais, né? sempre tem algo a mais que a gente está aprendendo. E quantos de nós
né? Por mais que já você acabei de fazer, digamos, né? Não estou falando que o TLS é o melhor curso do mundo, mas acabamos de fazer na semana subsequente. Vou fazer um atendimento. Quem que não fica numa dúvida? Será que eu não poderia ter feito aquilo melhor, né, do que eu fiz? A gente nunca vai ser o ótimo, nunca vai ser o perfeito, mas eu acho que é essa manutenção. E eu acho que isso é uma coisa não só para a gente tem que levar isso como uma filosofia para não só o centro de trauma, todas as instituições. Não só uma cobrança para nós mesmos, mas também para os outros que atendem com a gente, né? Para a enfermagem, enfermeiras, os técnicos, né? O pessoal que está ali na administração, porque isso é um time. Foi essa minha tentativa de analogia com o time de futebol. Se isso não funcionar de uma forma harmônica, né, em que todos tenham esse treinamento e né, esse objetivo, as coisas vão ser piorando, que é a tendência, né? Tem há uns meses atrás, né, Renato? Deve ter uns 2 meses isso no máximo. A Carolina, chefe da enfermagem lá do Centro de Trauma, pediu para eu e Renato darmos algumas aulas ali para o pessoal da enfermagem. E Renato falou uma coisa que é uma grande verdade. Os médicos eles já têm isso muito bem estabelecido. Na hora que eu dou plantão com você e com outro colega, a gente já se conhece, cada um já sabe do potencial do outro. Então, é um time de futebol onde eu sei qual é a minha posição naquele time, onde eu jogo melhor, onde você joga melhor. A gente só de olhar um para o outro já está sabendo como é que vai ser a jogada seguinte. Mas o pessoal da enfermagem, eles têm que ter isso muito claro e nem sempre eles têm. Qual é a posição bem definida para cada técnico no atendimento? Sempre tem um que é um pouco mais agitado, que faz mais coisas, tem um pouco mais acanhado pelo temperamento. Então, o Renato falou isso muito bem claro. Cadê o tubo? Vão 3 correndo pegar um tubo. Não pode. Tem que saber quem é o que pega o tubo sempre. É sempre o mesmo naquela equipe. E quem vai pegar a atropina, adrenalina, quem vai pegar a medicação que o anestesista vai precisar, é sempre o mesmo sempre, né? E isso tem que ficar definido antes do trauma acontecer, antes do atendimento acontecer. Para na hora que ele acontece, eu não vou buscar o tubo se eu sei que essa função não é minha, né? Alguém vai fazer aquilo. A enfermagem tem que estar muito organizada e isso demanda treinamento e conversa entre eles para que na hora do atendimento não seja aquele barata voa. Todo mundo, às vezes, tentando ajudar, mas que acaba demandando numa confusão durante o atendimento, e a gente já viu isso em outros lugares. Lá a gente, com muito treinamento, já conseguiu controlar isso, mas é uma coisa fácil de acontecer, desde que a enfermagem não esteja muito bem organizada, né? Isso acaba interferindo no atendimento médico e na evolução do doente, né? É mais tempo que a gente às vezes perde para tomar uma decisão, né? Uma intubação, por exemplo, não chegou o tubo, batendo cabeça. Então, esse modelo de atendimento não é só médico, é de todo o corpo que envolve o atendimento do doente, seja o enfermeiro como o técnico também, né? Somos treinados em comunicação, né, Rosário? E comunicação é fundamental nesse processo todo que o Bruno está falando. Se você tem uma equipe afinada, mas que existe uma comunicação muito clara, é uma coisa que eu acho que até quem não tem esse processo tem que saber disso, é que comunicação é um processo fundamental nisso. Tipo assim, para você montar todo esse esquema de atendimento, a comunicação entre os membros da equipe é fundamental. Isso não tem a menor dúvida. Isso implica a enfermagem, a farmácia, os médicos, né? Os anestesistas, cirurgiões, os especialistas. Isso é fundamental. Todo mundo tem que saber a sua função exata naquele jogo. Não adianta assumir a posição do outro, né? Tem que saber aonde joga. Facilita muito isso, né? Assim, Rosário, quando estava falando agora que todo mundo refez o ATLS no final do ano passado, etc., a importância do treinamento seriado, né? É que a cada treinamento você
consegue buscar mais detalhes que no final o que vai dar a qualidade do atendimento. Então, assim, a gente consegue fazer hoje um plus como colocou muito bem o Bruno, que eu acho que em grande parte é dado pela presença do anestesista. Você consegue mobilizar um membro e diminuir o sangramento no momento que ele faz um bloqueio femoral, às vezes, infinitamente melhor do que com o paciente com dor e contração da musculatura. Você consegue... A presença que ele dá no doente. A presença do ultrassom ali já fez a gente decidir por intervenção através do... É verdade. Então, assim, são detalhes humanos. Oi, picotou a sua fala, Fred. O som ficou ruim, a voz ficou ruim, Fred. O som ficou ruim, Fred. Alô? Oi, agora eu estou te ouvindo. Não, eu falei assim, a cada treinamento desse, ou a cada revisão, você se atenta a pequenos detalhes que você não se atentava antes, e acho que é isso que vai dar, no final das contas, a qualidade do atendimento. Né? Exatamente. São essas pequenas coisas. Eu lembro, depois que a maioria refez o ATLS, como se começou a cobrir mais o doente por solicitação médica e não da enfermagem, e como se começou a ofertar mais oxigênio para qualquer doente de trauma que chegava no... Então, assim, as pessoas mais atentas a pequenos detalhes, né? Coisas que, na hora daquele plantão confuso, podem passar desapercebido, mas que quem estava ali atendendo estava atento. Vamos aumentar aqui esse oxigênio, vamos botar um oxigênio um doente que talvez ficasse sem oxigênio como suporte, talvez não ficasse tão bem coberto, né? E isso é uma coisa fácil de perceber no plantão, né? Como isso ficou mais evidente, né? E olha que só tinha jogador top 10 ali, né? Não tinha ninguém começando partida nenhuma. Mas eu acho que você explicou muito bem isso, o Bruno. Ficou muito boa a apresentação, né? Alguém mais quer tecer algum comentário? Temos aqui também presente hoje o Mário, que é um cirurgião extremamente experiente da Rede D'Or e muito ligado sempre à emergência no seu trabalho. Muito experiente. Zati, eu queria falar. Pode falar, Ricardo. Eu queria registrar a ausência da Rebeca, e acho que ela é uma falsa. Ela disse que ia participar da reunião do Bruno. Ela se redimiu dizendo que está de plantão trabalhando. Não pode. Mentira! O Bruno. Falsa. Falsa. Queria registrar isso, acho que fique para os anais do centro de trauma, entendeu? Tá gravada essa aula. Eu vou mostrar depois para ela isso, então. E o Jason também não está assistindo, não. Ligou o vídeo aí e saiu. Ele não está assistindo essa aula, não. Agora, eu queria perguntar para o Bruno que se nesse contexto aí de hipotensão permissiva, se ainda tem espaço, né? Aqueles protocolos de transfusão maciça ali na avaliação primária, né? Reabilitação do paciente, e se ele conhece algum serviço aqui no Brasil que tem alguma experiência ou que sequer chegou a usar o balão de reanimação, que é a sigla inglesa é o RIBOA, né? Para substituir a toracotomia. Também na baia de reanimação. Tá. Recente, eu até participei, não sei se vocês viram uma apresentação nos Estados Unidos sobre o RIBOA, né? É uma coisa, meio que uma realidade deles, né? Que esse balão intraórtico, né? Com o objetivo de você direcionar o fluxo sanguíneo para o sistema nervoso central. Eu não tenho nenhuma experiência, né? Nunca vi, não sei se tem algum serviço aqui no Brasil que utilize e, no mínimo, tem experiência com RIBOA. Mas é uma opção, né? No caso ali eu mostrei, não sei se você estava nesse paciente, inclusive, que a gente fez aquela toracotomia
para campeamento de aorta, ele tinha uma lesão, né, abdominal, até costumo dizer, foi a esplenectomia mais rápida que eu já fiz, porque na verdade o bafo estava solto, né, na cavidade, né? O bafo praticamente, né, fez uma amputação esplênica e renal. Então, eu não tenho experiência no Reboa, não conheço nenhum serviço, mas vejo isso em artigos, cada vez mais se utilizando ele nesses contextos de lesões graves. Com relação ao protocolo de reanimação, o que a gente tem, assim, né, Ricardo, que deve-se evitar ao máximo você restaurar essa volemia. No caso, isso é um pouco complexo, porque uma coisa você está avaliando o paciente único exclusivamente que ele tem um problema no ser. Que a gente sabe que esses pacientes muitas vezes têm diversos problemas. Ele tem um trauma torácico associado, né, um trauma do ponto de vista ventilatório, tem um trauma vascular, ele tem um traumatismo craniano também, e as coisas começam a ficar mais complexas. É o que a gente deve fazer. Então, ali eu estava falando especificamente quando ele tem uma lesão vascular, digamos assim, um trauma que causa, né, sangramento. Então, o objetivo ali é você não repor essa volemia com o intuito de restaurar a pressão arterial sistólica, porque a gente sabe que isso pode prejudicar mais ainda o sangramento dele. Restaurando essa volemia, ele acaba, né, sangrando mais e aí perpetua, pode prejudicar o choque. Então, esse é o objetivo dessa hipotensão permissiva. Mas a grande antítese disso é no paciente que tem um TCE. Como é que eu não mantenho, sabendo que o TCE é a principal causa de morte no trauma? Como é que eu vou manter a pressão arterial sistólica abaixo de 90 se esse paciente tem um TCE associado? Eu posso prejudicar o sangramento dele, ok, mas ao mesmo tempo eu posso aumentar a área de traumatismo craniano. Ele vai morrer independente, né, do meu controle do ser. Então, não sei se tem uma resposta, né, quando o paciente tem múltiplas lesões. Acho que quando tem lesão específica vascular, você pode tentar esse tratamento permissivo, mas em outros contextos você acaba tendo que transfundir e torcer que esse paciente chegue até o centro cirúrgico para você fazer todas as lesões definitivas, os tratamentos das lesões definitivas. Porque eu acho que ao longo dos últimos anos a gente viu uma certa mudança, né, de concepção, né? Antigamente a ideia era transfusão maciça da pressão, dar sangue atrás. São traumas politraumatizados, mas às vezes tem um trauma de membro, mas trauma de torso, né, que e aí parece, né, que a gente evolui para uma fase em que você é mais, assim, menos Ricardo, tá falhando a sua comunicação, Ricardo. o sangue, mas tem uma filosofia mais de tentar, de uma maneira maciça. Estão me escutando agora? Cara, Muito ruim. seu áudio está muito ruim, cara. Você está travando toda hora, então a gente não entendeu muito o que você falou, não. Estava falando da transfusão. Ele está falando da transfusão maciça, né? E esse conceito de restaurar a volemia. Você manter a hipotensão permissiva até que esse doente chegue ao centro cirúrgico. Exatamente. E o sangramento seja controlado. A partir daí, a transfusão de sangue, mas não só de sangue total, né? Porque isso estimula mais ainda a coagulopatia nessas politransfusões. É de plaqueta, é de plasma e é de sangue, né? Então, de todos os elementos e não só do sangue, não só da série vermelha, né? Mas eu até é até
até o doente estar na sala, né? Exatamente, até está na sala. Eu, inclusive, comentei, sim, Ricardo, teve essa ideia, né, de transfusão, mas se observou que sim, deve-se sempre transfundir, porque isso, idealmente, um dente muito grave, né, isso é melhor do que dar cristalóide, né, por conta que não é cristalóide que transporta oxigênio, que é isso que mata, hemácias, né, fator de coagulação, porque o dente sangra. Como eu comentei, esse dente ele fica ele fica aí também hipotérmico, não é só pelo ambiente, sim, pelo ambiente, mas se ele está num contexto de choque, né, de má perfusão, de ausência de oxigênio, ele não vai ter, né, produção de ATP. Então, naturalmente, também ele fica, né, hipotérmico. E, inclusive, eu comentei, existe um recente, uma das coisas que está em voga em trauma é o que eles chamam de See First, né? Tem recente algumas meta-análises, né, avaliando o C antes do A. Não é bem assim, vamos botar no contexto. O que seria o C antes do A? Naquele paciente em que você identifica que ele tem um problema no C, que ele está chocado, que ele vai precisar de um tratamento cirúrgico, eu retardar, né, uma intubação, por exemplo, para esse paciente, até que ele chegue no centro cirúrgico, num período mais curto possível, para que ele tenha um tratamento definitivo do C. Seria mais ou menos, né, a hipotensão permissível. Eu estou permitindo que esse cara chegue até o centro cirúrgico para tratar definitivo e depois repor volume. Por quê? Porque viram que a própria indução da intubação orotraqueal, a intubação eu também tiro, por conta da sedação, eu tiro mecanismos compensatórios de sangramento, né, a adrenalina, você tem queda da adrenalina que faz vasoconstricção, você tem determinados outros mecanismos do próprio de manutenção da temperatura corpórea também que ocorre em consequência do relaxamento muscular, em consequência da anestesia. Isso pode prejudicar, né, a manutenção da temperatura corpórea, pode prejudicar, né, a função fisiológica desse paciente. Então, eu tenho que retardar isso ao máximo até eu estar ali num curto período de tempo em que eu posso atuar no tratamento definitivo do C. Então, acho que essa é a ideia. Não sei se eu fui claro, né, com relação a essa hemotransfusão. Foi sim. Acho que tá ficando tarde já, né? Tá na hora. Quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa que o Bruno tenha dito? Bruninho, parabéns pela apresentação, excelente, como sempre. Não podia ter pessoa mais qualificada para essa apresentação aí. Serve para esclarecer, para relembrar. Excelente aula, meu amigo. Obrigado. E foi uma apresentação hoje com sabor especial do retorno do Renato. Com certeza, isso é o mais importante, cara. O restante é fichinha. É isso aí. Bruno, tá de parabéns, cara. Gostei muito da sua apresentação. Imagina, cara. Obrigado pela oportunidade e a paciência de todos estarem até agora, 10h26 aqui conectados. Renato, ele é a mulher, o Ricardo, a mulher dele já tá quase batendo nele ali, que ele é pau mandado mesmo. Tá na hora de ir embora. Gente, isso aí. Valeu. Muito bom. Semana que vem tem mais. Valeu. Valeu, Bruno. Excelente aula. Renatão, que bom que você está de volta, hein? Abraço aí, pessoal. Abraço. Valeu, obrigado a todos. Um abraço. Renatão, bem-vindo de volta. Tamo junto. Quero ver você voltar a roncar como antes aí. 10 quilos mais magro, acho que isso vai melhorar, né? Ele vai chegar lá. Um abraço. O posto dele. Vai. Sempre, cara, o posto dele, só o Zaca para dar uma balada ali. O Zaca tá fora.
Isso aí, abraço. Vou finalizar aqui a reunião. Valeu, abraço a todos, gente. Boa noite. Boa noite.